Pergunte ao mestre. Gente, é o seguinte, nós estamos hoje no dia 20... Amanda? 28 de janeiro, já está acabando o mês de janeiro, estamos entrando em fevereiro e eu vou dar um alerta. Se você não está treinando direitinho e você tem provas agora logo no início do ano, faça favor, entre na linha, treine direitinho, porque o tempo está curto, muito curto, tá bom? E isso é um dos principais fatores que levam as pessoas a sofrerem uma lesão, que é o tema do nosso Pergunte ao Mestre hoje. Então foram feitas algumas perguntas aqui sobre lesão, eu vou falar para vocês depois da vinheta. Muito bem, o tempo, né? O tempo que você tem para fazer uma determinada prova, por que que ele pode ser um dos principais fatores, e é um dos principais fatores quando você fala de lesão? Porque isso pode gerar uma sobrecarga. Uma sobrecarga no seu corpo, nos seus músculos, nos seus tendões, nas suas articulações. Então nós temos diversos fatores que fazem com que você aumente o risco de sofrer uma lesão. Não é só porque você pode estar encurtado ou estar enfraquecido, tem outros fatores, alimentação, sono, a sua recuperação pós-treinos. Então, lesões, elas são multifatoriais e você tem a obrigação e o dever de tentar neutralizar tudo aquilo que está ao seu controle. Então a sua alimentação está no seu controle, o seu sono está no seu controle. Se você fala assim, mas eu tenho insônia, vai descobrir o que está acontecendo, tá? Insônia não é um processo natural, não é algo normal. Sempre tem alguma coisa por trás. Então é importante que você busque solução para os seus problemas, porque isso pode levar você a ter uma lesão. Se você é uma pessoa que está acima do peso corporal, provavelmente você tem uma diferença entre massa muscular e massa gorda. Então você pode melhorar sua forma física. Melhorando a sua forma física, você pode diminuir o risco de lesão. Então as pessoas que estão preparadas fisicamente, né, que estão treinando com mais regularidade, as pessoas que estão com massa muscular mais adequada, que tem grau de força mais adequado, isso a gente pode avaliar em simples movimentos ou levantando pesos, né? Essas pessoas, elas com certeza têm mais chance de ter sucesso e não ter uma lesão durante um processo de treinamento. Um outro fator importante nesse processo é adequar a carga de treino, volume de treino, não só volume, não vou falar volume aqui, volume e intensidade. A carga de treino é a quantidade de atividade que você faz em uma semana associada à intensidade dessas atividades. Então, por exemplo, não adianta você querer ter 3, 4 treinos intensos na semana. De forma geral, para a grande maioria das pessoas, no máximo um treino intenso na semana, ou um treino intervalado, ou um treino de limiar, né? Não dá para ficar fazendo provas com um espaço de tempo muito curto, porque você não consegue se recuperar. Tem vários fatores, como eu já falei para vocês. Então eu vou responder 2 perguntas aqui e vou até dar o meu caso, né, como também um case para recuperação de lesão. Então eu vou responder aqui o Carlos Andrade. Luciano, após lesão, o mais indicado é fazer sessões de fortalecimento para fortalecer membros que estiveram parados durante o período de recuperação? Carlos, este tem que ser um trabalho de fortalecimento. Eu vejo que tem que ser um trabalho muito cuidadoso, né, e programado nesse período de recuperação. Então, se você passou por uma lesão, ficou lá 30 dias parado, sem atividade, tratando da lesão, fazendo fisioterapia, e daí você vai voltar a treinar. Ok, você não vai voltar a treinar no mesmo ritmo que você estava. Essa é a primeira premissa. Então coloca aí, regra número 1 do Mestre Lu: não vou voltar do mesmo jeito que eu estava. Regra número 1. Mas quanto que eu vou... Qual que vai ser a minha porcentagem do volume? Gente, não sei dizer. A gente vai ter que voltar com o mínimo seguro, tá? Muitas vezes o mínimo seguro é você correr 1 minuto, caminhar 2, correr 1 minuto, caminhar 2, ver como o teu corpo vai respondendo, mas fazer um processo gradativo na evolução da sua corrida. Então, do tipo, se para a primeira semana eu fiz 3 sessões de corrida, correndo 1 minuto, caminhando 2 minutos, correndo 1 minuto, caminhando 2 minutos, fiz 3 sessões. Na segunda, tem lógica você querer fazer todos os dias
dessa forma? Não tem lógica. Lógico, mas é engraçado assim, pode ser que se for uma pessoa que já tem alto grau de treinamento, é diferente. Mas a grande maioria das pessoas, se elas tiverem um raciocínio bem lógico, então na primeira semana, 3 séries, 3 sessões, 10 minutos, 10 intervalos de 1 minuto, não tiros, intervalos, corridas moderadas, por 2 minutos caminhando, porque eu tenho que ver como que meu tendão, como o meu músculo vai suportar, vai depender do tipo de lesão que eu tive, né? Se é uma lesão de tendão, que é um tecido diferente do tecido muscular, ele é um tecido que não tem a vascularização que o tecido muscular tem, ele não é elástico como o tecido muscular, ele demora mais para cicatrizar, tem uma série de fatores que o tendão tem um comportamento diferente do tecido muscular. Então a gente precisa ser cuidadoso, né? Porque se eu machuquei com excesso, não adianta querer entrar com excesso. Então a sugestão se na primeira semana, eu vou dar um exemplo simples aqui, eu fiz 10 intervalos de 1 minuto, caminhei 2, 3 sessões, na segunda semana é conveniente que eu aumente a quantidade de vezes que você vai fazer estas corridas. De forma geral, tá, gente? Estou falando de forma geral, não especificamente para você, mas de forma geral é melhor que você faça, por exemplo, 15 vezes de 1 minuto, caminhando 2, do que você fazer 10 vezes de 2 minutos por 2 minutos, porque você está dobrando o tempo de corrida, dobrando o tempo de estresse naquele tendão machucado ou a outra lesão que você teve, tá bom? Então essa é uma primeira premissa que você tem que ter na tua cabeça no retorno de lesão. Se você ficou 30 dias parado, não queira recuperar sua forma física em 30 dias, não vai acontecer isso. Muito provavelmente você vai demorar aí uns 60 dias para você voltar naquele estágio que você estava antes da lesão, tá bom? Carlos, tem que ser um processo muito cuidadoso, porque existe uma chance muito maior de você ter o que a gente chama de recidiva, né? Ou relesão, você machucar novamente naquele local que você teve a lesão, ou desenvolver uma nova lesão. Então, se vocês já passaram por isso, deixa aqui nos comentários: mas Lu, eu tive uma lesão assim, voltei a treinar, tive uma lesão na outra perna. Então vocês podem deixar aqui nos comentários para eu poder saber também, porque isso é estudo clínico. Existem muitos estudos clínicos onde os médicos observam que se a pessoa ela não tiver esses cuidados, ela tem uma relesão, ela tem uma recidiva no mesmo local, ou pode machucar o membro contralateral, que a gente chama, tá bom? Aí a gente tem uma outra pergunta sobre lesão, porque eu vou falar só sobre lesão aqui, do Marcelo Freire, beleza? Então primeiro eu quero até agradecer todo mundo que faz pergunta aqui, muito obrigado a todos vocês, o Luiz, o Marcelo, o Roberto lá de Miami, o Osmir, a Kelly tem uma pergunta muito legal e eu vou deixar ela para o tema da semana que vem. Então vamos responder aqui a pergunta do Marcelo, não vamos mudar o foco não. Marcelo pergunta o seguinte: ele começa falando: estava treinando para baixar meu tempo no 5K, porém tive uma lesão no calcanhar, no calcâneo provavelmente, né? E estou retornando agora. Dou uma parada nos treinos intensivos ou procuro correr distâncias mais longas de forma mais leve? Marcelo, excelente a sua pergunta. Sempre que a gente iniciar um ciclo de treino, seja para uma preparação para uma prova ou voltando de uma lesão, a gente nunca, principalmente uma lesão que envolve tendão, a gente nunca vai trabalhar com intensidade, com tiros, né, com treinos muito fortes. Vamos aumentar esse volume, como eu falei para vocês, de forma bem gradativa, para que o corpo vá assimilando e não sobrecarregue e não aconteça novamente uma relesão. Então eu digo para você que seria interessante você fazer esse processo entre 8 e 12 semanas de treinos leves, e gradativamente você vai aumentando o volume da semana. Então vamos dizer que na primeira semana no total você correu 10 km. Na segunda semana você aumentar no máximo 10%, correr 11 km, distribuindo nas sessões de treino que você vai fazer, tá? Esse é um exemplo hipotético, aí você tem que ajustar de acordo com o que você vem fazendo, tá bom? Mas treino de tiro, treino de intensidade devem ser evitados. O Carlos perguntou, na pergunta anterior, o Carlos falou sobre o trabalho de fortalecimento. Eu li a pergunta aqui, não falei com relação ao fortalecimento. Mas por quê? Porque eu vou dar o meu exemplo, tá? Então, Postigo vai fazer um clipezinho aqui rapidamente
de como é uma sessão minha de fortalecimento. Vocês vão ver que inicialmente eu faço um trabalho com as bands, com as mini bands em pé, né? É um trabalho para os músculos do quadril, que vão estabilizar meu joelho. Eu tive uma lesão na pata no menisco e na pata de ganso, né? Foi operado meu menisco medial, recuperou 100% o menisco medial e tinha uma inflamação atípica na pata de ganso, que é esta, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é esse tendão do músculo de trás aqui da coxa, que passa por aqui e fica preso aqui, tá? Então eu tive uma inflamação totalmente atípica no pós-operatório e que estava me limitando muito. Agora eu estou fazendo esse retorno. Então, o que eu tenho que buscar neste momento, Carlos? Aumentar e melhorar a qualidade da minha massa muscular. E depois eu preciso me preocupar com força. Na minha sessão de treino aqui, que vocês vão ver que eu faço o trabalho inicial com as bands, né? E depois eu faço um trabalho de força mesmo, levantar pesos com poucas repetições, né? Para que eu ganhe força, ganhe massa muscular também, que é possível. Eu não preciso ficar com um alto volume de massa muscular, mas eu preciso melhorar minha força, eu preciso ganhar força para fazer com que meu corpo se locomova com eficiência. Então, o Postigo vai colocar um clipezinho rapidamente aqui para vocês, tá bom? Então é isso, Carlos, tá? Trabalho de fortalecimento é essencial. Eu faria um bom trabalho de fortalecimento por pelo menos 10 a 12 semanas nesse retorno da lesão, tá bom? E para fechar, eu vou dar o tema para vocês na semana que vem, baseado na pergunta da Kelly Dias, lá de Minas Gerais, atleticana. Kelly, muito obrigado pela sua pergunta. Então vocês vão fazer perguntas. Aliás, vocês não vão fazer pergunta, vocês vão colocar para mim aqui no final o tempo de vocês atualmente nas distâncias de 5 quilômetros. Tempo nas distâncias de 5 quilômetros. Ah, não tem um tempo atual, né? Um recorde pessoal nos 5 quilômetros recentemente. Tem nos 10, então coloca. Ah, mestre Lu, eu tenho um teste de 3 quilômetros, eu tenho um teste de 5 minutos atual. Coloca também, tá? Então, no meu caso especificamente, eu não tenho nada. Mas vamos dizer, Amanda, você tem algum teste recentemente? Não tem, então precisa atualizar. Então é legal. Então vocês vão. Eu tentei dar o exemplo da Amanda, mas não deu certo aqui não. Então vocês vão colocar para mim aqui o tempo atual, ou dos 5, ou dos 10, ou de um teste de desempenho, para que eu possa comentar em cima da performance de vocês, tá bom? Coloque aqui nos comentários. A pergunta da Kelly pra gente fechar e dar abertura para a semana que vem é esta. Mestre Lu, a minha pergunta vai ser fora do assunto do próximo domingo, mas foi uma ótima pergunta, Kelly. Mas vou deixar mesmo assim a dúvida. O que é uma pessoa treinada para você dentro da corrida? Por que isso? Isso me chamou a atenção porque eu falo muito, né? A Kelly fala assim, chamou a atenção porque você fala pessoa treinada. O que é uma pessoa treinada? Então, eu vou dar o exemplo de vocês, tá? E eu vou dissertar sobre esse assunto no próximo domingo no Pergunte ao Mestre. Agora, se você gostou desse conteúdo, se achou massa, eu quero que você compartilhe com seus amiguinhos, deixe um like, porque tem que ajudar o nosso canal, gente. Esse canal, o conteúdo nosso é bom demais, não é, Amanda? Nosso conteúdo não é bom? É muito bom. É muito bom, né? A Amanda, gente, é estudante de educação física, tá finalizando educação física. O que ela aprende aqui, ela não aprende nem na faculdade, né, Amanda? É verdade. Viu só? Vocês viram? Então vamos colaborar com o canal, vamos colaborar comigo, distribui, deixa like e coloca aqui pra mim os tempos de vocês para o próximo domingo. Valeu? Tchau!